Olá! Hoje nós vamos começar com um resumo das rochas ígneas, tá? Rochas que vêm de dentro dos vulcões, ou saem para fora, ou podem ficar dentro dos vulcões, esfriar dentro dos vulcões, que são chamadas de rochas plutônicas, tá? Ou intrusivas. Então esse é um resumo das rochas ígneas, e depois a gente vai entrar em rochas metamórficas. As rochas extrusivas são aquelas que sangram pelo planeta, tá? Saem para fora da litosfera, né, da crosta, e se espalham por aí. Alguns exemplos de rochas ígneas são o basalto e um exemplo de rocha ígnea intrusiva plutônica que se esfriou dentro do planeta é a Torre do Diabo, no estado de Iowa ou Utah, não lembro bem, nos Estados Unidos. O que aconteceu é que aqui, ó, acompanha a seta branca, a rocha se formou aqui, havia tudo terra, né, ou rochas também, e é aquela parte do vulcão que expele mesmo a lava aqui, ó. Só que aqui, em vez da lava sair para fora, na hora que ela ia sair para fora, o vulcão entrou num estado de dormência, esfriou aqui e ficou sem sair. Depois, por muito tempo, ocorreu chuvas, erosão, e o resto da montanha foi desgastada e ficou essa parte aqui. Tá? Isso então é uma rocha intrusiva plutônica, formada e esfriada dentro do planeta. Então aí tem um esquema geral de como funciona um vulcão, né? Tem a câmara de magma, tem as rochas intrusivas se formando, né? Podem se formar não exatamente aqui, né, nesse canal, mas podem se formar também em outros lugares, né? E as rochas que são extrusivas, que vão saindo, criando camadas aqui no vulcão. E aqui uma imagem do basalto ampliada, né, centenas de vezes, para mostrar a composição de diferentes silicatos aqui. Na sua maioria, são os principais formadores do basalto. Aqui temos exemplos de rochas intrusivas, como o granito, e o que se chama de batólito, que são as rochas das profundezas. Depois temos uma outra rocha chamada aplita, tá? Formada de quartzo e feldspato. E aí mais imagens dos batólitos. E alguns minerais associados às rochas intrusivas. Aqui temos a ignibrita e o basalto como exemplo principal de rochas extrusivas. E aí está o basalto. A pegmatita, que nós mostramos anteriormente como um elemento mineral de rochas intrusivas, também é chamada de corundum. Ela é composta de turmalina, óxidos de silício, e aqui está a fórmula química complicada, ó, da turmalina. Então tem corundum e óxido de silício e turmalina na formação da pegmatita. E aqui um grande depósito de pegmatita. A plita foi mostrada recentemente. É óxido de silício e feldspato. O que é feldspato? São essas composições químicas aqui. Ó. Tá? E o basalto. O basalto é uma rocha extrusiva, como eu falei, também chamada de silicatos negros. E depois de milhões de anos que o basalto vai sendo quebrado por intemperismo, ele vai formar uma areia negra. Tá? Essa areia negra, ela está relacionada com depósitos de ouro, certo? Então, se você andar numa praia, por exemplo, no norte dos Estados Unidos, é muito comum praias de areia negra, elas estão relacionadas à formação do ouro. E o mesmo basalto, ele é extremamente comum na Lua, por isso que a Lua tem a parte clara, que é titânio,
e a parte escura, que é basalto, certo? E aqui um basaltinho lá, coletado na Lua. E aí está os silicatos negros, são as mesmas areias negras que existem aqui, só que na Lua já foram moídas até o ponto do silt, que é menos de 2 milímetros, né? Muito menos de 2 milímetros, a granulometria do silt, ou até mesmo argilas aqui, muito moídas na Lua, em forma de poeira, é claro. O granito, essa bela rocha utilizada muito em rodapés, escadarias e na paisagem urbana, ela é a rocha mais comum da Terra. Ela é formada pelo esfriamento lento de rochas ígneas, formadas por diferentes substâncias e diferentes cristais. Contém quartzo, né? Se a gente olhar com uma lente de aumento, vocês vão ver os cristais de quartzo de diferentes cores. Quando tem manganês, vai ficar esse tomzinho salmão. Quando tem silício, vai ter esse tom mais escuro ou mais claro, dependendo do estado oxidativo aí, das impurezas. E podem conter outros elementos, como o wolfrânio, né, o tungstênio, que é aquele filamentozinho que vai nas lâmpadas antigas. Para derreter o tungstênio tem que ter 6.000 graus Celsius, então ele é usado muito para fazer o filamento da lâmpada, porque ele não derrete. E ele também pode acontecer aqui. Ó. Urânio é mais raro, né? E aqui já falamos, né, qual é a fórmula do feldspato. E também podem ocorrer cromo e platina. O gabbro, ele é uma espécie de rocha ígnea, né, intrusiva como o granito também. E aqui está a composição do granito. Ó. Se você acha que o granito é uma coisa simples, ele não é. Tá? Ele tem muita sílica, mas tem muito alumínio, tem muito potássio, sódio, cálcio, ferro, magnésio, titânio, fósforo e manganês. Então não é simples. Ah, do que é feito o granito? Ah, espera, vamos olhar essa figura. Não há uma resposta facilmente memorizável. O que é o granito? Ah, o granito é isso aqui, ó, com essas proporções. Por isso que existem granitos de vários tipos. Ó. Se ele tiver mais silício aqui, ó, ele vai ficar assim. Se ele tiver mais manganês, ele vai ficar assim. E tem alguns bem escuros mesmo, né, quase negros. Então agora fica mais fácil de entender. Aqui é só um detalhe para quem quiser ler sobre como datar esses depósitos por radiometria. E aqui, onde tem estruturas famosas aí, feitas de granitos ou de gabbro também. Tá? As esfinges, né, dos presidentes dos Estados Unidos são de granito. Tá? Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e George Washington. Acho que é. Aí, ó, que bonito, né? Um exemplo prático de como você pode usar o granito para fazer esculturas. Algumas visões não tão comuns desse penhasco. Aqui. E aqui o penhasco antes da escultura ser feita, que é uma imagem mais rara que talvez alguns não conheçam. E aqui uma imagem geral do penhasco de granito nos Estados Unidos. Aqui quando foi feito, ó, o tamanho das pessoas. Isso nós já vimos no episódio anterior, né? Agora vamos só analisar os últimos componentes aqui que ainda faltavam para nós mostrar para vocês da composição do granito, os últimos minerais no caso. O ortoclásio, cuja fórmula é essa. E pronto, terminou. Como que a gente identifica minerais? Muito bem. A cor é um bom indicativo, mas não deve ser usada sozinha para identificar o mineral. Tá? Um bom exemplo é o quartzo. O quartzo pode ser
rosado, pode ser branquinho, pode ser o vidro aquele, né, que a gente falou em aulas anteriores. Tem que ser combinada com o risco, por exemplo. Alguns minerais, eles são menos duros, ou seja, você risca eles mais fácil do que outros. Tá? Quartzo, por exemplo, é muito mais duro que a fluorita. Tá? E alguns minerais, eles têm um risco que é sempre da mesma cor, independente da cor do mineral. Ou seja, você pega uma pedrinha de fluorita e risca uma folha em branco, ela vai ser sempre branco o risco, independente da cor da fluorita. Alguns minerais vão ser vítreos, como o quartzo, e outros vão ser opacos. Tá? Como, por exemplo, mineral opaco. O jaspe, geralmente é um pouco mais opaco. Né? Não consegui lembrar de um exemplo melhor agora. Dureza, já falei, né? O diamante é a coisa mais dura que existe, depois vem o rubi, depois vem outros minerais. Até nós chegarmos aí no talco, que é considerado um mineral também, são bem menos duros, né? Outra dica importante é a densidade. Por exemplo, um mineral contendo ferro, tá? Ele vai ter uma densidade em torno de 6, 7. Um mineral contendo talco, ele vai ter uma densidade aí de 2, 1, nem isso, tá? Então você pode, combinando tudo isso, chegar ao mineral. É difícil, pois existem 5.000 minerais conhecidos. Tá? E a estrutura cristalina eu não vou recomendar muito para vocês, porque isso aqui é complicado e muito subjetivo. Aqui, ó, a mica, por exemplo, ela tem uma quebra, uma clivagem em lâminas, né? Saem laminazinhas como folhas de papel. Então, alguns minerais é fácil você saber pela forma como eles se quebram, que é aquele mineral. E a textura, né? Por exemplo, o granito, aqui no caso das rochas, tá? Ele é uma textura visível a olho nu, os grãos dos minerais. Já o basalto, ela não é visível. Então é afanítica por basalto e fanerítica, né? Fenos, né? Finos, visível. Então também ajuda a textura. O quão visíveis são os cristais. Agora nós vamos falar primeiro dos minerais que ocorrem em rochas metamórficas, e eles também podem ocorrer em rochas ígneas, pois as rochas metamórficas são remakes, né? São releituras, né? Refabricações de rochas ígneas, sedimentares ou até mesmo de outras rochas metamórficas. Nós vamos ver quais são os mais comuns e depois a gente vai falar mais sobre essas rochas. O carbonato de cálcio, que nada mais é do que conchas, né? Que foram conchas no passado ou estruturas de algas ou de corais que viraram depois a calcita. É bastante comum em rochas metamórficas como o mármore, por exemplo, que nada mais é do que o calcário metamorfizado, né? Altas temperaturas e altas pressões. Depois a gente vai ver como é que é esse processo. Você consegue dissolver o carbonato de cálcio na água e no ácido sulfúrico ou até mesmo com vinagre. Então esse é um outro teste para você descobrir qual mineral que você está tratando, né? Ela pode apresentar flúor ou fosforescência, tá? Um brilho no escuro, e aí a gente vai ver qual é a diferença, né, de fluorescência, que é um brilho mais breve, perdão, e a fosforescência, que é um brilho mais longo. Tá? Por exemplo, se você tiver fluorescência, você vai iluminar o mineral e vai desligar a lâmpada e ele vai brilhar um pouquinho e já vai apagar. Aqui persiste por bastante tempo o brilho, tá? A luz própria do mineral. Birrefringência é uma coisa complicada de explicar, viu? Mas seria o que se chama de refração dupla, e a calcita pode apresentar esse fenômeno. Tá? Uma refração simples é quando você coloca o cristal aqui na frente, né, e a luz que passa vai ser direcionada pelo cristal para um único ponto. Isso vai originar um tipo de sombra, né, das letras ali sobre o cristal. Já quando tem a birrefringência,
vai direcionar a luz para 2 pontos. Então vai ter como se fosse duas sombras aqui a leitura do texto aqui, tá? Essa é a forma mais simples que eu vejo de explicar isso para vocês. E aqui embaixo só tem um lembrete, né, sobre qual a importância do oceano em todo o processo geológico e pedológico do nosso planeta. É muito importante. Então aí tem a birrefringência. Pirita também está ligada às rochas metamórficas, tá? Mas ela pode ser formada por outros processos, como aqui mostra, tá? Essa pir da pirita é o fogo, tá? Pois se você der uma martelada nesse belo mineral, ele vai faiscar e ele também tende a cheirar mal por causa do enxofre, tá? Eu já peguei uma amostra num laboratório e não sabia muito bem o que era. E eu cheirei a amostra, tinha aquele cheiro meio de ovo estragado, que é o cheiro da pirita. Muito embora seja bonitinha, né? Essa formação de cristais aqui, ó, quadradinhos, muito bonitos. Mas a forma mais comum que você vai encontrar ela é assim. Ou assim. É chamada de ouro dos touros, ó. Aqui está formando a pirita, bem nesses pontinhos douradinhos aqui. Tá? O enxofre às vezes ele pode ser dourado, né? E aí origina essa ilusão de que seria ouro. Já vi muita gente correndo atrás de pirita dizendo que é ouro. Só que aí tem a densidade, né? Você vai fazer a densidade, o ouro vai ter 17 gramas por centímetro cúbico ou 17 quilos. E aí você vai fazendo a pirita e vai ser muito menos. Aí você já descobre que não é ouro. Tá? Muito bem. Mais imagens da bela pirita. Ela pode se formar por deposição aqui, né, dentro até de outras conchas. Então ela pode estar associada ao calcário aqui, né, depois. Ou até mesmo dentro do mármore. Quando eu era criança, no colégio tinha umas pedras que eles usaram para fazer a frente do colégio e nós achava que era ouro que tinha lá, mas na verdade era pirita que estava incrustada no mármore. E aqui outras diferenças, né, de deposição, ela vai ter várias formas aí diferentes. Tá? Cristais muito pequenos, cristais enormes e uma deposição diferente, que nem sei exatamente qual é o processo aqui que originou essa deposição da pirita. Algumas bactérias são capazes de processar, se alimentar realmente de ferro, tá? Elas oxidam os compostos de ferro, retiram o elétron do ferro, aí o ferro passa de 2 para 3 aqui, ó. Tem 3 vagas para elétrons aqui e aqui tem 2 vagas para elétron. Então sempre que um mineral oxida, ele perde um elétron, tá? E aí abre a vaga aqui, ó. E algumas bactérias pegam esse elétron, na verdade é energia, né? Pegam essa energia para elas, passando aí o ferro de um estado para outro. Então, alguns minerais, eles podem ser resultado, sim, e aí é controverso, né, se seriam realmente minerais, de atividade biológica, certo? Seguindo então, lazurita, mineral que é da metamorfose do calcário de novo, né? Esse limestone aqui nada mais é do que o calcário. Cheira a ácido muriático, tá? Ácido muriático é uma espécie de ácido sulfúrico. Tem um cheiro bem forte aqui, certo? E aqui a fórmula, né, da lazurita. Ó. Tá? Tem o enxofre aqui, daí o cheiro. Tá? E os ânions do enxofre com 3 vagas aqui, é que dá a cor azul para ela. Tá? Muito bem. Seguindo então, aplicações da lazurita. É daqui que se tira uma coisa chamada lápis lazuli, que foi utilizado desde pelos vikings para fazer runas, né? E aí cuidado com essa runa aqui, não vou dizer porquê. E aí aqui
essa cor para usar em quadros, né? Aqui, se não me falha a memória, é um quadro do Giotto. Aqui ela na sua forma nativa, né, o mineral. E aqui combinada com ouro, ó, nos túmulos dos egípcios e várias outras formas de arte, essa lazurita. De novo, muito bonito. Isso aqui é uma escultura do Iraque, né, antiga Babilônia. Deve ter seus 3, 4 mil anos, já era utilizado aqui a lazurita. Tudo Babilônia aí. De novo Egito. Caixões, Babilônia, Egito. Um mineral aí que tem seu preço devido a sua bela cor azul, né, para decoração. Agora nós vamos falar das rochas metamórficas então. Falamos de alguns minerais associados e vamos falar delas. Junto com as ígneas, elas cobrem 90% da crosta terrestre. Só vamos ver o tempo como é que anda. Ok. São rochas muito comuns então. São rochas pesadas, né? Hard rocks. E elas geralmente têm uma foliação, né? A formação de lâminas. Como se fosse uma massa folhada de um croissant. Tá? A melhor forma de descrever para vocês. Alinhamentos também, laminações. A gente vai falar de como elas são originadas, vai ficar claro por que elas são assim. Então, existem protólitos, que são as rochas originais, a partir das quais vão se originar as rochas metamórficas. Poderão ser, já falei, né, essas rochas aqui, ou até mesmo outra rocha metamórfica. Para ocorrer o metamorfismo de uma rocha é necessário ter uma temperatura maior de 200 graus e mais de 1.500 bárias de pressão. Tá? E aqui as bandas que eu havia falado sobre a formação dessas rochas. Bom, muito bem, o que são as 1.500 bárias de pressão? O que é isso? Uma bária são 100 mil pascais. Não ajudou muito, né? 1 pascal é 1 newton por metro quadrado. Isso são coisas dos físicos, né? Gostam de dar vários nomes para a mesma unidade. Não ajudou muito ainda, né? Agora vai ficar um pouco mais fácil para entender. Ó. 1 newton é 1 quilo, né, de arroz, tá, por metro por segundo ao quadrado. Então, se você segurar por 1 segundo lá, largar 1 quilo de arroz em cima de 1 metro quadrado, essa é a pressão de 1 newton exercida sobre a mesa, tá? Ou sobre a rocha, se a mesa. Vamos supor que a tua mesa é de um calcário. Aí tu põe lá 1 quilo de arroz em cima da tua mesa de calcário, não vai mudar muito a tua mesa de calcário, né? Agora imagine que você vai colocar 1.500 newtons, tá? São 1.500 bárias. Aliás, é muito mais. Uma bária são 100 mil pascais. 1 pascal é 1 newton, então são 100 mil. Tá? Na verdade, você tem que multiplicar aqui, para ter as 1.500 bárias, são 1.500 vezes 100 mil. Tá? Então, 1.500 bárias são, na verdade, 150 milhões de newtons. Tá? Então, são 150 milhões de quilogramas por metro quadrado por segundo em cima da tua mesa de calcário. Agora fica fácil de entender, né? Só relembrem aqui, ó, né? Uma bária é 100 mil pascais, 1 pascal é 1 newton é 1 quilo. Então 100 mil vezes 1.500 pascais, né? Você vai ter aqui as 1.500 bárias, que são nada mais nada menos do que essa multiplicação aqui, ó, 1.500.000 quilos por metro quadrado por segundo em cima da sua mesa. Cortando 3 zeros, a gente tem toneladas. Qual seria o peso em cima da tua mesa de calcário? 150 mil toneladas. Então, as 1.500 bárias são 150 mil toneladas por metro quadrado. Tá? Aqui a gente tem uma pequena amostra do que é capaz de fazer 700 bárias numa coluna completa aqui, ó, preenchida de aço.
Aqui em cima tinha 700 bárias, que é a metade disso, tinha 700 bárias, que é a metade disso, né? Metade da energia, do peso, da pressão, né, necessária para fazer uma rocha metamórfica foi colocada aqui, ó. E olha o que fez, entortou completamente a coluna de aço. Tá? Então agora vocês estão mais ou menos familiarizados com o peso incrível que tem que ter em cima de 1 metro. É como você colocar 3 Titanics aqui. Ó. Cada Titanic pesa 46 mil toneladas. Põe 3 Titanic de pé em cima da tua mesa de calcário, ela provavelmente, se for aquecida a mais de 200 graus enquanto é feito isso, vai se tornar uma mesa de mármore. Tá? Agora acho que fica mais fácil de entender do que nós estamos falando de pressão para originar uma rocha metamórfica. Lá está o Titanic, só que é preciso 3 deles, que é o equivalente a esse navio aqui, que existe na atualidade. Então você pega esse navio, dá uma arrebentada nele, entorta todo ele e transforma ele num navio com milhares de metros de comprimento e 1 metro quadrado de área. E aí joga esse navio em cima da tua mesa e aquece a tua mesa a mais de 200 graus, ela vai passar de uma mesa de argila, por exemplo, para uma mesa de ardósia. Ou poderá passar de uma mesa de calcário para uma mesa de mármore. Então estou falando de rochas sedimentares se transformando em rochas metamórficas. Esse é o processo. Então, pesos absurdos e temperaturas altas deformam as rochas de tal forma que elas parecem até ser massas de modelar, mas na verdade são rochas duríssimas que estão sendo espremidas, retorcidas, a ponto de se modificarem em formatos muito diferentes. Tá? Colisão de placas tectônicas tem a força necessária para produzir essas rochas. Né? Aqui os minerais comuns, ó, silimanita, cianita, tá? Cianita é de ciano, é azul, alumínio. Alumínio dá um tom azul a quase tudo que ele faz parte, com exceções, né, aqui. Andaluzita e garnet. E aqui é que eu falei, ó, quanto de temperatura tem que aquecer outras rochas e quanto de pressão tem que ter em 1000 bárias. Tá? Então nós estávamos falando de 1500 bárias e 200 graus mais ou menos de pressão, você vai formar a andaluzita. Se você colocar a mesma pressão aquela do 3 Titanics em cima da rocha original, o protólito, e aquecer a 1000 graus, você vai ter silimanita. Se você deixar a 600 graus a sua rocha e colocar uma pressão muito maior, 8000 bárias, aí é 24 Titanics, mais ou menos, em cima da tua rocha original, você vai ter a cianita. Tá? Então, familiarizem-se com o absurdo de temperaturas e pressão necessário para transformar, né, metamorfizar uma rocha. Devido a isso é que encontramos, né, estruturas bem curiosas até nessas rochas metamórficas. E aqui estão vários exemplos, né? Staurolita, andaluzita, granada, formadas por esses processos. E aqui como fica a estrutura química após o metamorfismo. Dá uma bagunçada, não dá? Olha. Clorita. Tá? Que é o talco, né? O talco também pode ser uma rocha metamórfica. Mas é mais conhecido por ser formado em deposição, né? Geralmente evapora a água e fica essas outras substâncias. Muito embora a água possa continuar aqui um pouquinho. Ó, tá? E aqui algumas fórmulas químicas de cloritas. Tá? Tem clinocloro, tem chamosita, tem nimita, tem penantita, variando aí pequenas formulações. E aqui como os átomos ficam organizados para formar o talco.
talco tem bastante magnésio, por isso ele é branquinho. Tá? E as aplicações são óbvias, né? Aqui a ardósia que eu estava falando para vocês, ó, é uma argila, é quase que um tijolo feito de argila sob alta pressão. Uma rocha escura, né, cor quase negra. Depois temos ilita, que tem essa fórmula aqui. E aqui a hematita, que é depois dessas hematitas é que são feitos os ímãs. Tá? São óxidos de ferro. Tá? Aí, ó. Bonitos, né? São minerais associados às rochas metamórficas ainda. E aqui você usa em esculturas, né? Aqui ele na sua forma original, nativo, né? Inalterado. Vamos retornar um pouquinho à ardósia, que é como se forma essa rocha metamórfica chamada ardósia. Primeiro, você tem lá cristais de quartzo que saíram do vulcão, né, por formação de rochas ígneas, tem um basalto lá, alguma coisa assim. Esse basalto por milhões de anos ele é quebrado até formar seixos ou areias grossas. Essas areias grossas vão sendo moídas pelos rios, pelo contato entre as pedras, por deposição, vão formando areias finas. As areias finas são chamadas de silt, quando bem menores do que 2 milímetros. Depois o silt ele é convertido em argila, que é a partícula menor que existe desses minerais de quartzo, por exemplo. São silicatos, na verdade. Depois, essa argila ela pode ficar soterrada por altas montanhas, né, pressionadas e formar depois que se chama de ardósia, que é uma rocha metamórfica, né, originada da argila. É uma argila altamente compactada a ponto de formar uma nova rocha, quase que um tijolo super compactado. E não é por acaso que ela é utilizada em construção, né? Mesas, como mesas de laboratório em universidade. Na Univas, por exemplo, tem lá fora, na Botânica, tem uma mesa negra de ardósia. Fachadas, tampas de laboratórios, decorações de interiores. Produção de quadros negros no passado, já foram feitos com ardósia. E a ardósia é muito durável, tá? Aqui a fonte é o Wikipedia dessa informação. Qual é o maior produtor de ardósia do Brasil? Minas Gerais. Aí casas muito antigas, na Idade Média, eles usavam ardósia para fechar vãos aí. Os telhados. E aí uma cidade medieval, provavelmente na Alemanha, coberta de ardósia. Olha que bonitinho que fica. Alguns fins mais macabros da ardósia podem ser encontrados aqui. Ou aqui. E tchau, tchau, ardósia. Vamos passar para outro mineral associado a rochas metamórficas, que é a mica, que é utilizada como isolante, né, térmico em eletrônicos, inclusive no computador que você está assistindo esse vídeo. E ferro de passar roupa também. Aqui está a mica, ó, na sua forma de isolante. Circuitos eletrônicos, tá? O que é a mica? Ela pode ser X, que é potássio, sódio, cálcio, e mais raramente bário, rubídio e césio, olha só, combinada com Y. Tá? Y pode ser alumínio, magnésio, ferro, ou mais raramente todos esses aqui. E ainda pode ter Z aqui, ó, e muito oxigênio. Tá? Então, existem micas e micas, certo? Só você vê aqui quais são as permutações possíveis e o número de minerais originados. Capacitores são feitos de mica. O capacitor, se não me falha a memória, ele é um componente eletrônico que visa armazenar a energia elétrica. Tá? Quando o aparelho está muito aquecido, uma placa de computador, a energia entra por aqui, fica armazenada no capacitor e depois é dissipada lentamente até que o computador esfrie. É uma solução de emergência para resfriar
computador não pega fogo e depois isso aqui vai esfriando calmamente. Muito bem. Ônix é outro mineral, né? Que em latim, em grego, perdão, significa unha. Motivo bastante claro aqui, né? São como as unhas do ser humano, crescendo ou encolhendo. Também vinculados a rochas metamórficas. Ele é formado basicamente de óxido de silício, tá? E aqui tem várias pedrinhas de ônix. Eu acho bonitas, tá? E a aplicação do ônix em arte. Então os minerais mais abundantes, se eu ainda não falei, são o feldspato, que a gente já falou, que é complicada a fórmula, depois o quartzo, que é o óxido de silício. Tá? Então o ônix nada mais é do que um tipo de quartzo, se a gente for parar para pensar. O grafite também é formado por metamorfismo, né? Que é a compactação de carbono, né? Carbono de árvores que foram queimadas, por exemplo, ou até mesmo junto com o carvão pode ter restos ainda não queimados das árvores, o que dá o tom oleoso, né, ao grafite depois. Outro mineral controverso, né, porque teria origem vegetal, né, então teria origem em material vivo, não seria um mineral propriamente dito para alguns. Então nós temos o carvão, junto com substâncias mortas, forma essa oleosidade compactada chamada grafite. E aqui, se você compactar ele muito em alta temperatura, vocês já imaginam o que vai se formar, né? Uma joia rara chamada diamante. Aqui o quartzo, tá? Que em alemão significa duro, então é uma rocha bastante dura, bastante densa também. E minas de quartzo espalhadas aí pelo mundo. E aqui uma ampliação dessa rocha aqui, coletada na Noruega, mostrando como que é a mineralogia microscópica, né, do quartzo. Tá? O quartzo aqui ele está como as partes mais escuras e cinzas, né? A turmalina, muscovina, mica, são outros cristais de outras cores aqui, ó, tá? Amareladinhos, alguns bem pequenos vermelhos, mais rosados, mais raros também na formação da quartzita. Rochas metamórficas comuns. Aqui vocês percebam os titaniques fazendo a pressão e deformando as rochas. Ó, tá? Nós temos aqui ó, a ardósia que eu falei. Em inglês ela é chamada de slate, que também pode ser formada por cinzas vulcânicas supercompactadas. Tá? Forma ardósia também. O gneiss, outro tipo de rocha metamórfica. E o mármore. O mármore nada mais é do que a calcita, ou limestone, ou a dolomita, tudo carbonatos de cálcio ou de magnésio, altamente compactados ou recristalizados. Aí, ó, gneiss, metamorfismo de granito. E aqui a ardósia no telhadinho. E aqui a dolomita. E aqui o gneiss. Vem do alemão, Gneist, que é centelha ou fagulha, é composta de hornblende, tá? Que tem ferro nesse mineral aqui, clorita, biotita e mica, entre outros. Tá? Aqui o ferro ó, tá? Da hornblende. Então, quando você bate aqui, ela faz fagulhas. Tá? Por isso que chamam de gneiss. E aqui é a mineralogia dele microscópica, ó, mostrando a beleza, né, dessas rochas no nível microscópico. E aí a gente consegue enxergar alguns elementos, né? Por exemplo, o magnésio deve ser esse aqui, o ferro deve ser ou rosado ou avermelhado, o alumínio deve ser os azulados, o silício pode ser o preto ou o branco aqui, certo? Aqui deve ter um manganês, que não foi colocado aqui na fórmula, mas deve estar ali.
E assim a gente entende os minerais e as rochas. Aqui o Grand Canyon, onde tem gneiss também, além de ter arenito e outras rochas, né, tem o gneiss formado aí. E o xisto, também uma rocha metamórfica que a gente vai falar um pouquinho aqui. O xisto ele tende a formar grânulos folhados, quadrados, de quartzo, feldespato, micas, talco, hornblende e até mesmo grafite. Tá? Então o xisto ele também é utilizado na mineração, né, para obter o grafite dele, depois utilizar isso. E aqui, ó, talvez uma imagem que demorou um pouco para aparecer, que é a incrível força que originou essas rochas, né, a colisão de placas tectônicas, transformando o xisto aí em uma massa de modelar. Você pega uma rocha extremamente dura, deforma ela com aqueles titaniques em cima em altas temperaturas e realmente modela ela como se fosse uma argilazinha qualquer. E não é, né? Mais xisto e o mármore. O mármore, já falei o que é, né? É carbonato de cálcio, calcário, metamorfizado sobre condições extremas também. E aqui a utilidade mais comum do mármore, né? São as esculturas, as parapetes de janelas, entrada de portas, mesas, e aqui até onde vai a capacidade humana de fazer uma escultura, né? A obra desse escultor italiano que transforma o mármore de tal forma que parece que realmente tem um tecido aqui cobrindo a pessoa. Aí eu coloquei isso aqui, né? Como você conseguiu fazer o mármore se parecer com um tecido, um linho, um véu? Aonde que tem mármore? Em lugares próximos ao oceano, né? Onde as conchas acumularam e depois foram expostas a vulcões, que é comum aqui, né? E depois voltaram à superfície. Então o mármore mais famoso, né? Que ele é azulado, é o Carrara. Depois tem o Connemara, que é o verde, o Creole, Etowah, Murphy, e aí vai mudando as cores, tá? E aqui uma mina, né? Uma jazida, né? De mármore, ó que bonito. Tudo estava no fundo do oceano, tudo já foi concha, já foi esqueleto de alga, virou calcário e depois virou mármore. E agora está sendo desenterrado e feito obras de arte. Como obras arquitetônicas, ou esse túmulo aqui, né? Taj Mahal é um túmulo feito de mármore. Aí as esculturas, Michelangelo usou muito mármore para fazer aquela escultura do rei Davi. E aqui o mármore na sua situação atual, depois o mármore na forma de um vaso. Aí, muito usado na Grécia antiga, símbolo de riqueza, né? Aqui eu acho que é a estátua do Leoconte, né? Não me falha a memória, também é uma lenda grega aí. Aqui a Vênus, né? Mármore. As esculturas mais famosas do mundo foram feitas em mármore. Bom, queluzito é uma rocha metamórfica que contém manganês. Só coloquei aqui a título de informação. E aqui a biotita, que é um belíssimo mineral também associado a rochas metamórficas. Se não me falha a memória, é o nome alternativo da mica. E aí nós chegamos finalmente às rochas sedimentares, que são as rochas leves. Rock leve, né? Michael Jackson, coisinha assim, Elton John. E aí a gente vai falar isso no futuro, não hoje, tá? Por hoje é só, pessoal. Um grande abraço e na próxima a gente entra nas sedimentares e termina essa revisão de rochas.